Panorama CBN. Horas 40 minutos no Panorama CBN. Vamos à nossa entrevista dessa tarde. Vamos conversar com o Mário Heitor, diretor regional de interior da Compesa. Mário, seja bem-vindo à CBN. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos aí da CBN e todos os ouvintes. Pois bem, Mário, vamos fazer uma pequena retrospectiva desse ano de 2021, que não foi fácil para nenhum dos setores, não é, que movem a vida, não é? A gente vai falar um pouco a respeito das questões relacionadas ao abastecimento de água, os problemas enfrentados em alguns bairros, algumas localidades, enfim, mas vamos começar do começo, porque se a gente pensar nos primeiros meses de 2021, a gente vai rememorar ali também um período de estiagem. E eu lembro que naquele período houve um levantamento que apontava que mais de 100 municípios brasileiros, inclusive, passavam por um momento sério com relação aos mananciais, com relação à questão do próprio abastecimento de água por conta do período de estiagem, não é? Aqui em Pernambuco foram inúmeros os municípios também, não é, que inclusive fez parte de um decreto do governo do estado a situação dessas cidades. Então, começando pelo período de estiagem do começo de 2021, qual o cenário que tínhamos ali e qual era a realidade no processo de planejamento para a distribuição, para o abastecimento de água aqui em Caruaru, por exemplo, Mário? Pois é, Almir, você contextualizou muito bem, né? Só para a gente explicar um pouco melhor, o interior de Pernambuco como um todo, a gente está situado numa área com uma baixa disponibilidade hídrica. Tem estudos que dizem, Almir, que o agreste pernambucano tem 27 vezes menos disponibilidade hídrica do que a média do Brasil como um todo. Para você ter uma ideia, qual a situação que se passa, principalmente o agreste, né? A gente, um pouco até que o povo pensa que o sertão está numa situação pior que o agreste, mas não. O nosso agreste, ou a parte de Caruaru, o agreste central, agreste setentrional, passa por uma dificuldade ainda maior com relação à disponibilidade hídrica. E é isso que faz com que a gente, as obras que estão sendo realizadas, na verdade, são obras para buscar água em localidades distantes, né? A gente vê aí a obra de Cerro Azul, que a gente pode conversar mais sobre isso, explicar mais o andamento dessa obra, mas temos Cerro Azul para buscar água, para você ter ideia, lá em Palmares. Temos a obra do Alto Capibaribe, que está indo buscar água no Rio Paraíba. Então, são grandes obras sendo realizadas, buscando água cada vez mais longe, para a gente tentar equiparar um pouco essa disponibilidade do agreste como um todo. No início do ano, como você falou, foi decretado pelo governador o estado de emergência em virtude da situação dos mananciais, uma situação que a gente vem passando já de muito tempo. A gente teve o início do ano com poucas chuvas, abaixo da média esperada, e, literalmente falando, a gente está ainda sobrevivendo, entre aspas, com a água da chuva de 2020, que ocorreu uma boa precipitação. É o caso de Jucazinho, né, que a gente... em 2020 a gente conseguiu reativar o Jucazinho, a gente vem com um trabalho forte aí de reativação de alguns mananciais para que tenha melhoria significativa na cidade. A gente vê de 2017 para cá, Caruaru passou de um rodízio de 5 por 20 e hoje a gente está trabalhando com rodízio de 6 dias com água e 6 dias sem. Então, a evolução em virtude de algumas chuvas e das ações de contingência que a Compesa está realizando. Então, só para iniciar nossa conversa, para a gente contextualizar bem o que é que o agreste está para o Brasil com relação à disponibilidade hídrica, que é bem abaixo até do que a média do estado como um todo. 80% das nossas fontes de água estão na região metropolitana, né? A parte 80% do nosso estado está situado no semiárido, com disponibilidade hídrica bem abaixo do que a população necessitaria. Então, estão sendo realizadas essas obras de transposição do Rio São Francisco para que a gente consiga buscar em outras fontes, né, trazer para cá, na verdade, através da adutora do Agreste, mais água para a população. Com relação à transposição das águas do Velho Chico, não é? O Rio São Francisco.
É incrível, não é, Mário? Como ao mesmo tempo esses projetos que já datam assim de momentos remotos, não é? Da nossa história política, inclusive. Porque eu lembro bem assim na minha adolescência, e olha que faz tempo a minha adolescência, hein? Eu lembro dessas discussões com relação à necessidade do desenvolvimento de projetos hídricos aqui para o interior de Pernambuco. Acompanhei também, como tantas pessoas aqui no estado, não é? O anúncio do início desse trabalho, dessas obras, mas é um trabalho lento que se arrasta há muitos anos, não é? A gente sabe que não é algo que é feito do dia para a noite, evidentemente leva tempo, mas nos assusta a elasticidade desse tempo com tantas necessidades que a gente já conhece há séculos, não é? Porque os problemas hídricos são problemas evidentemente naturais, inclusive, então fazem parte, são componentes aqui da nossa própria história. E aí, ao longo dos anos, são procuradas alternativas, não é? Para tentar diminuir esses problemas. Então, o uso desses estudos técnicos, enfim, e esses projetos que viabilizem, enfim, uma melhor condição de acesso à água, esse bem fundamental para todos nós. Em relação a Cerro Azul, por exemplo, que você mencionou e falou que a gente poderia aprofundar um pouco mais, nos explique então um pouco do andamento dessas obras, como elas foram pensadas, né? Todas as ações em torno de Cerro Azul, o alcance também desses investimentos, não é? Para que a gente compreenda melhor essa busca por alternativas hídricas para a nossa região. Por favor, Mário. Bem, contextualizando um pouco, né, antes de falando da Adutora do Agreste, como você disse, é uma obra que já vem de algum tempo, porém, todo o recurso destinado à Adutora do Agreste é pelo governo federal. Então, houve uma certa dificuldade ainda nas tratativas, as mudanças de governo prejudicaram um pouco esse desembolso do dinheiro. E isso aí reflete diretamente na obra, né, nas empresas, na velocidade das empresas, na quantidade de equipes que a gente pode trabalhar simultaneamente. Mas isso é uma preocupação grande de Paulo Câmara, do governo do Estado, tá? A gente dá celeridade a essas obras, independente do aporte financeiro do governo do Estado, do governo federal. A gente vai concluir essas obras no próximo ano, vai ser uma das obras que serão concluídas. Para você ter uma ideia, teve a obra da adutora do Mochotó, que hoje a gente abastece alguns municípios já com a água da transposição do Rio São Francisco, que é o caso de Arco Verde, é o caso de Pesqueira, é o caso de Penharol, Belo Jardim, Itacaimbó. Indiretamente a gente abastece ainda a Lagoinha e São Bento do Una, que a gente tornou funcional a primeira parte da Adutora do Agreste, uma informação também que as pessoas às vezes não conhecem. Mas a gente conseguiu dar funcionalidade a essa primeira parte da Petacaimbó e estamos trabalhando fortemente para até nesse primeiro trimestre de 2022 a gente colocar água até São Caetano e também a parte de Brecha Mar de Deus, Fazenda Nova também, realizando testes, enchimento da Adutora do Agreste para ter utilidade e a gente conseguir chegar, na verdade, ter o resultado da água para a população, que é o mais importante, amigo. Com relação à Adutora do Cerro Azul, a gente também está com previsão agora para meados de 2022, uma obra que está andando muito bem. Infelizmente, no início dessa obra, a gente teve um problema com a empresa, algo que a gente também não escolhe a empresa que vai ganhar a licitação. Na verdade, a gente tem essa dificuldade, a empresa não conseguiu cumprir o contrato dela, a gente teve que fazer o distrato e a gente está andando agora com uma nova empresa, um novo contrato, uma obra rodando aí com previsão de conclusão agora para meados de 22. Já é outra grande obra que a gente está para entregar aí, tornando assim o Agreste, né, com um grande sistema interligado, né, um sistema integrado que a gente chama, um dos maiores sistemas integrados de água do país. A obra já é a maior, mas teremos um dos maiores sistemas integrados do Brasil relativo ao abastecimento de água. Então é uma obra, pode-se dizer que faraônica, né? Não é tão fácil de executar, mas se Deus quiser, tudo correr como está planejado aqui, como as empresas estão trabalhando. É o caso também da Adutora do Alto Caparibe, que vai abastecer aqui naquela área que precisa de tanta água para desenvolver, né? Que é a área de Santa Cruz, Toritama, Taquaritinga, Jataúba, também é algo importantíssimo. Também temos previsão de entrega agora para 2022. As perspectivas são muito boas, porque a gente vê que essas secas cíclicas que a gente passa aí, principalmente no Agreste, a gente vai passar também, vai continuar passando pelas secas, mas uma situação de abastecimento ao público, abastecimento humano, bem mais confortável. É um acalento nosso, a gente chegou agora numa fase final de execução dessas obras. Se Deus quiser, em meados aí
de 2022 até novembro, dezembro, a gente já tem todas essas obras concluídas. Que coisa importante, que coisa boa, Mário, principalmente quando aponta, não é, para esse cenário, essas projeções voltadas para 2022. Pois bem, agora falando um pouquinho a respeito das intervenções no aspecto urbano aqui de Caruaru. A gente também pôde acompanhar algumas obras, não é, que foram realizadas em alguns trechos da cidade, até na própria área central, com relação a essas intervenções para renovar, não é, buscar ali novas alternativas para que essa distribuição de água alcance o interesse do consumidor final, claro, de ter ali água na torneira dentro de casa. Nessas especificidades, Mário, a gente observa, por exemplo, a gente recebe na redação, não é, aqueles vídeos registrando vazamentos ali, e a gente sabe que esses vazamentos para o morador, não é, consciente, que está ali naquela rua e tudo, a água não chega em casa porque o vazamento está logo ali e impede que a água chegue. Tem também aquela sensação de ver a água limpa indo embora, não é? E é uma sensação que dói assim no peito do cidadão, porque sabe que aquela água seria útil demais para tantas casas, para tantas famílias, não é? Como anda o mapeamento da Compesa em relação a esses problemas que existem dentro da cidade, nos bairros da cidade, para procurar controlar essa situação e resolver esses problemas? Como é que a Compesa acompanha também esses casos? Bem, a gente, primeiramente, né, a gente quando está com essa perspectiva boa aí de obras estruturantes, que na verdade esses investimentos precisaram ser feitos, né, para que a gente tenha a disponibilidade hídrica para a população como um todo. Chegando a essas águas, claro que a gente está vendo aí uma melhoria de abastecimento na cidade como um todo, a gente pode se deparar com esse tipo de problema, mas a gente está também agindo fortemente na melhoria da rede. Como você falou, a gente fez algumas intervenções no centro justamente para evitar e diminuir esses vazamentos, esses estouramentos que ocorriam. Eram redes antigas, a gente está começando a requalificar a partir e olhar para a rede de distribuição, que é tão importante também. Importante também frisar, Almi, é o apoio da população para que a gente tenha acesso a essas localidades que têm vazamento. É importante que a população ligue, comunique desses vazamentos, para que a gente tenha um monitoramento. Para você ter ideia, desde que entra o registro do atendimento pelo nosso 0800, esse registro começa a contabilizar, a gente tem até 72 horas para sanar esse tipo de problema. Então, às vezes, a população não sabe, não tem acesso ao nosso 0800. Eu queria aqui também deixar nosso 0800, 081, 0195, é nosso canal para qualquer solicitação, vazamento. Nós temos o nosso Expresso Cidadão, que fica no Shopping Caruaru e também no Estação Shopping, ali na Frei Caneca, nossas lojas de atendimento. Bem como as nossas redes sociais também, que podem ser usadas para comunicar esse tipo de problema, que são os vazamentos. Mas a gente também não pode ficar só esperando, como eu disse anteriormente, que a população ligue e nos mostre. A gente tem que detectar onde está tendo mais vazamento para fazer essas ações que já estão sendo feitas. Foi o caso de algumas localidades que foram executadas no centro, e a gente está melhorando. Eram redes antigas, Almir, que tinha na Rua Roraima, também no Maurício Nassau, que a gente mudou, tubulações antigas, tinha muita obstrução, a gente conseguiu sanar isso aí. Na Rua Severino Raimundo, no Cedro, a gente também já fez uma ação desse tipo. Em Nova Caruaru também, a gente sempre está realizando algumas intervenções também. Antes da prefeitura de calçar a rua, a gente já modifica, já muda a tubulação para tubulações de PVC, são tubulações mais modernas, que aguentam mais pressão na rede. Então, essas ações têm que sempre estar realizadas. Às vezes a população não conhece, mas a gente sempre está realizando esse tipo de substituição também. Do ponto de vista, inclusive, técnico, até para ajudar o nosso entendimento, o ouvinte CBN que nos acompanha agora também, Mário, como é que fica essa questão do vazamento quando chega o comunicado, por exemplo? Citar aqui um exemplo. A gente recebeu aqui mensagens, por exemplo, de moradores do bairro Alto das Sete Luas. Qual é a informação em relação lá ao bairro? Que existe uma caixa d'água, uma grande caixa d'água, inclusive de uma construtora, não é, responsável lá pelo levantamento das casas, enfim, das obras. E aí a informação é que quando chega a água, ela fica no seu limite máximo, não é? Não há um controle, não é? Aquela água não é contida, e aí aquela água passa a esborrar na caixa d'água e ali se transforma num grande desperdício também. Então,
Essas informações chegam ao alcance da Compesa, por meio aí do 0800 que você mencionou. Já eu vou até pedir para você repetir para a gente tomar nota também aqui, que é importante para reforçar as próprias redes sociais da Compesa, enfim. E nesses casos específicos desses vazamentos, digamos, de menor proporção, não é? Em comparação com uma caixa d'água grande, como essa lá do Alto das Sete Luas, por exemplo. Ou seja, quando há, às vezes, eu lembro que na própria redação a gente recebeu algumas notas da Compesa que davam conta do seguinte, no caso específico, digamos, de um cano estourado numa rua, não é? De que era preciso esperar que terminasse ali o processo daqueles dias em que a água está sendo destinada àquele bairro para que aconteça a intervenção. O que na população, e a gente entende que é uma questão de senso comum, não é? A sensação é de que, nossa, mas a água vai ficar lá desperdiçando e não tem como parar aquela água logo. Eu gostaria tecnicamente que você também nos explicasse como é esse procedimento das equipes da Compesa, para que a gente compreenda melhor, e esse caso específico também do Alto das Sete Luas. Mário, por favor. Bem, o do Alto das Sete Luas é um dispositivo que a gente utiliza normalmente nas caixas d'água que são de uso da Compesa, aquelas caixas d'água maior, né, que é para bairros. Possivelmente esse dispositivo que a gente, mais comumente a gente fala como boia, né, mas são de maiores pressões, maiores volumes de água. Então, essas boias podem dar problema sim. Então, a gente, sabendo desse caso, a gente vai lá olhar, avaliar para saber ou a troca da boia ou até o reparo, nesse caso específico. Com relação ao vazamento em si, a gente tem que avaliar no local. É essa avaliação que a gente faz. Às vezes tem, como a gente sabe, algumas localidades não chega no primeiro dia de água, quando a gente coloca, deve chegar em torno do segundo ou terceiro dia. Se a gente vai parar o setor para fazer esse conserto, isso é uma avaliação no local, com o pessoal da manobra, que a gente chama, e o pessoal de campo, nossos engenheiros, eles avaliam se é viável o desligamento da rede como um todo para o conserto, ou se a gente espera mais 1 ou 2 dias, que não tendo muita repercussão de desperdício, isso é bom afirmar, para que a gente não tenha prejuízo no término do calendário, porque às vezes se a gente parar numa fase do calendário, numa fase do dia, que no final do calendário ela não chega nas partes mais altas. Então essa avaliação é feita. Às vezes a gente está aguardando um dia, a gente consegue chegar, dependendo do tamanho do vazamento, a gente consegue chegar nas casas mais altas. E isso aí que faz com que a gente cumpra o calendário como um todo. Então toda essa avaliação é feita. Às vezes a gente para e faz o complemento com caminhões-pipa, isso aí a gente também monitora. A gente tem data loggers ao longo do nosso sistema que também dão essas informações online. Então, tudo é feito com a parte de engenharia, a parte de manobra, que são os operadores de manobra, que tem uma avaliação criteriosa no local para saber se vale a pena a gente aguardar um dia ou se dá para fazer no local. Às vezes a tubulação é tão fina que a gente consegue fazer até com água. Então, toda essa avaliação é feita, né? É claro que tem alguns vazamentos que a gente não tem como esperar, porque o vazamento também pode prejudicar um calendário como esse. Então, é melhor parar a metade de um dia, resolver esse problema para que a gente consiga chegar com mais água nas partes mais periféricas mais altas. Pois bem, 2 horas e 58 minutos agora. Vou pedir para você repetir aquele 0800, por favor. Mário Heitor. É o nosso 0800 081 0195. Ligação gratuita. Pode ligar para solicitar todo tipo de demanda relativa à Compesa, para saber do calendário, que você queira alguma solicitação de conta, de informação, tudo pode ser solicitado. Também temos o nosso Preço Cidadão, que fica no Shopping Caruaru, e nossa loja lá na Frecaneca, né, naquela estação shopping de frente à estação ferroviária. Muito bem. E tem também, como eu falei, nosso aplicativo, que também pode baixar pelo iOS e pelo Android. É o Compesa Mobile também, que dá para fazer algumas solicitações via aplicativo, bem como nosso site e nossas redes sociais também, Twitter, Instagram, a gente também pode resolver as demandas da população.
Pois bem, o Mário passou todos esses canais de contato. Eu reforço aqui o 0800, que é bom a gente salvar aí esse número, não é um número sempre muito útil, 0800 081 0195. Tá aí essa forma de contato também com a Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. Quero agradecer aqui ao diretor regional de interior da Compesa, Mário Heitor, que fez uma pequena retrospectiva com a gente aí ao longo de 2021 e também apresentou algumas projeções, expectativas, inclusive positivas, para 2022, e a gente torce muito para que elas se realizem. Mário, muito obrigado pela sua participação conosco nessa tarde aqui no Panorama CBN, e a gente aproveita para desejar um feliz ano novo também para você e para toda a equipe aí da Compesa. Eu que agradeço, a gente sabe que o ano foi difícil, espero que 2022 aí com grandes ações, o plano de retomada aí do governo do estado, a gente está com mais de quase 200 ações da Compesa em quase todos os municípios, mais de 200 milhões investidos no plano de retomada só para abastecimento de água. Então, é algo que 2022 a gente vem aí com boas perspectivas de abastecimento. Queria desejar aí a todo mundo que faz a CBN um grande abraço, um feliz ano novo para todo mundo e vamos para frente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Mário Heitor. 3 horas agora, a gente está aguardando a chegada de mais um repórter CBN e o Panorama fica por aqui.